Bem-vindos ao Pod SE. Eu sou Amanda Salve e esse é o segundo capítulo do podcast da Schneider Electric. E eu sou Maurício Brichesi, e já lembrando que esse conteúdo vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, e deixa aquele like e se inscreve no canal. Para introduzir um pouquinho o tema aqui com os nossos convidados, saiu um relatório da OMS recente que diz que 8% da população mundial, cerca de 670 milhões de pessoas, não tem acesso à energia. Mas do outro lado, a gente também vê que existem infraestruturas críticas que precisam de energia ininterrupta, como por exemplo hospitais ou data centers. E quais são os caminhos, para ampliar o acesso à eletricidade, Então, hoje a gente está aqui com os nossos convidados. Estamos aqui com a Patrícia Cavalcante, que é diretora de Digital Energy e Sustentabilidade para a América do Sul, e o Fábio Castellini, líder de segmento de concessionária de energia da América do Sul. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Muito obrigada. Estou super animada. Muito bem, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Show. Não, que bom, gente. Então, assim, para a gente introduzir o tema para o pessoal... falar um pouquinho antes de disponibilidade de energia, da onde que surge a energia que a gente está usando aqui hoje, por exemplo, para estar aqui com o pessoal, e quais os tipos de fontes de energia, e falar de renováveis e não renováveis. Vocês poderiam dar alguns exemplos para a gente, por favor? Legal, Maurício. Acho que, primeiramente, acho que é legal a gente estabelecer alguns conceitos quando a gente fala de energia, Porque é muito comum a gente confundir matriz energética com matriz elétrica. São duas coisas relacionadas, mas diferentes, tá? Quando a gente fala de energia, porque um carro hoje, ele é movido por energia, por combustível. Isso é uma energia. A gasolina, o álcool, é um tipo de energia. Então, na matriz energética mundial, hoje, primordialmente, a gente encontra combustíveis fósseis. Essa é a grande maioria das fontes de energia na matriz energética mundial. Na brasileira também. Tá? A diferença é que esse percentual de combustíveis fósseis na matriz, hoje no Brasil, ele é menor, o que é bom, comparado do que o mundial. Tá? Mas quando a gente está falando de fonte, matriz elétrica, que realmente estamos falando da energia elétrica que está aqui, aí a gente realmente vê uma grande diferença de como o mundo se comporta e como tem essa matriz no Brasil. Tá? Aqui é importante falar que no Brasil, hoje, 85% aproximadamente da matriz elétrica brasileira ela é renovável. Tá? E aí, nesse contexto, eu coloco também a hidrogeração nesse contexto de renovável. Tá? Enquanto que em outros países, principalmente na Europa, ainda a dependência de combustíveis fósseis é muito grande, tá? A geração de energia por térmicas, por exemplo, tá? A gente sabe isso na Europa e nos Estados Unidos ou em outros países, ainda é muito grande essa dependência, tá? Então, esse é um pouco do conceito de fontes de energia que a gente tem hoje disponível. Pô, já aprendi uma coisa nova hoje já. Não sabia a diferença. Para mim era tudo igual, Então, bacana saber que a matriz elétrica é o que geralmente a gente fala, Que geralmente Sim. O pessoal, a gente mistura os temas, Você vê na TV um monte de coisa, matriz energética. Então, na verdade, é matriz elétrica. Exato, exatamente, exato. Elétrico, realmente, estamos de energia... O que a gente está buscando, Maurício, sempre, nesse conceito de hoje, é a eletrificação. A gente vai falar muito disso aqui hoje, A busca de renováveis. Então, é justamente fazer essa substituição de fontes de energia, usar cada vez mais a energia elétrica para aquecer, para fazer outras coisas, para mover, como os carros elétricos, por exemplo, em substituição a algumas outras fontes de energia. Um ponto importante, o Fábio comentou que no Brasil, renovável predomina por causa das hidrelétricas, Mas qual o ponto? E se falta água? Aciona a termoelétrica. E aí, aquela matriz que era tão boa e sustentável, de fontes renováveis, já não fica tão limpa assim. Então, esse é um ponto de cuidado hoje que a gente trabalha e que tem que pensar, sobre essa diversificação da matriz. Porque hoje ela é renovável, super positivo, mas a gente depende de uma única fonte. Show. E indo nesse gancho, Paty? Quais que são os principais caminhos, para ampliar o acesso à energia aí, principalmente nos locais afastados? Então, hoje no Brasil, no mundo é uma outra história, mas quando eu falo no Brasil, no mundo, até o Maurício trouxe os dados, Mas no Brasil, hoje a gente tem em torno de um pouco mais de 1 milhão de pessoas que não têm acesso à energia. Muita gente. Percentualmente, alguém vai falar assim, percentualmente é pouco perto da população brasileira, mas, gente, é 1 milhão que é afetado por
não ter energia. E a gente não se dá conta disso, mas não ter energia afeta a educação. Você não tem acesso às mesmas informações do que acontece, né? E ainda mais para o mundo que muda tão rápido. Impactar a saúde. Sabia dessa, Maurício? Que impacta a saúde? Não, tô tentando imaginar assim, eu vou pensando dar- no banho, em fazer comida. Eu vou dar tô uma... tentando ir Então, nessa linha. exatamente. Eu vou Comida dar um certeza, exemplo né? rápido. Comida de sem um- energia. A gente visitou outro dia uma comunidade na Amazônia e a gente ouviu o testemunho, né, de uma das pessoas falando. E um dos exemplos que assim me chamou muita atenção e impactou é que ela falou assim que o fato de ter energia diminuiu pressão alta. Por quê? Porque eles tinham que salgar a carne, salgar o peixe para poder Pra consumir. conservar. E pra consumir, olha Exatamente. aqui. E aí o fato de ter Olha. energia fez com que eles salgassem menos, logo afetou a saúde da população de uma maneira positiva. Então, assim, a energia traz muitos impactos para a nossa vida e para o desenvolvimento da comunidade, né? E foi super impactante ouvir essas histórias, porque você vê que, então, 1 milhão de pessoas, são 1 milhão de pessoas no Brasil que precisam ser atendidas. No geral, essas pessoas estão em regiões isoladas, como eu comentei, né? No Amazonas, onde não chega o sistema convencional. Como que eles vivem hoje, né? No geral, a base de geradores é o mais tradicional, geradores a diesel, que vai dar energia para eles algumas horas do dia, mas é aquele perrengue, né? Putz, tá longe do Vai, ideal, né? compra combustível, Combustível. volta e tudo Tempo mais. cronometrado, né? Poucas horas do dia e vamos combinar uma fonte nada limpa, né? Então, o caminho para realmente trazer acesso à energia para essas comunidades isoladas vai passar, por exemplo, por ter a geração no próprio local, né? Então, o que a gente chama de geração distribuída perto do consumidor, por fontes renováveis. Solar é uma das que mais tem crescido nesse sentido, mas é óbvio que a gente também tem que pensar que tem que desenvolver a comunidade local para operar, manter e tudo mais. Voltar ao exemplo dessa comunidade no Amazonas, que a gente foi lá exatamente porque estava sendo inaugurada uma estação solar. Não basta ter o solar, a gente treinou pessoas para que essas pessoas pudessem operar. E se desse um problema, como fazer? Então, tinham que ter na comunidade pessoas técnicas para manter a subestação, né? Então, eu acho que vai passar por aí essa questão do acesso à energia. Incrível. Então, Paty, assim, você tocou num gancho que provavelmente, né, na geração distribuída, que é estar próximo ao consumidor, nem todos os tipos de energia vão estar disponíveis. Acho que, pelo menos que eu entendi aqui, a hidrelétrica é super concentrada. Você não vai conseguir fazer nenhuma uma PCH, né, que é uma pequena central hidrelétrica, próximo do consumidor. Então, que tipo de fonte renovável vai ter um papel muito importante nesse caso? Você comentou da solar, mas tem alguma outra que pode ter um papel também relevante para a gente resolver essa situação da dificuldade de acesso à energia? Eu acho que, existem alguns outros tecnologias surgindo, tá, Maurício, para esse tipo de situação, e uma delas é o que a gente chama do storage das baterias, né? Na verdade, é realmente você ter próximo a esses centros consumidores não tão grandes, dependendo do tamanho da comunidade, mas sistemas de armazenamento de energia para armazenar uma energia solar ou uma energia eólica ou qualquer outro tipo de geração que você tenha para utilizar em modelos de intermitência, né, de energia. Então, você tem essas tecnologias. E um outro ponto importante, né, claro, a necessidade de ser essa questão da energia renovável nesses lugares é justamente a questão dos resíduos, né? Quando você tem a questão de um gerador a diesel, que hoje é o mais utilizado nessas comunidades distantes, né? Poxa, além do transporte trazer o resíduo, né? Como que você vai tirar isso daí de lá, todos os resíduos que são gerados por essa geração com muita emissão, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, um papel importante das fontes renováveis nesse tipo de comunidade. Uma outra coisa importante, né? Você ter ali a geração próximo do centro consumidor, das comunidades, o que acontece? Você gera ali a sua própria energia que você consome. E com isso, o que você minimiza toda a infraestrutura ou gastos em termos de distribuição, porque para você distribuir uma energia numa cidade, entre cidades, você imagina aí toda essa questão de infraestrutura que você tem que fazer. A partir do momento que você produz
Do lado do seu consumo, você reduz esse gasto em termos de infraestrutura e até de perdas, né? Porque ali realmente a geração está muito próxima do consumo. Porque a perda, né? Quando a gente fala de perda técnica, você está gerando aqui tua energia que vai ser consumida a 1.000 quilômetros de distância. Isso aí é inevitável, né? Isso aí é lei, né, da física, vamos dizer assim. Você tem ali uma dissipação de calor quando você tem uma transferência de elétrons, transferência de eletricidade num condutor, né? E quando você está próximo, né, do consumo, isso aí realmente fica reduzido. Tá? Então, quando você fala assim, que fonte usar? A que tiver disponível. Né? Obviamente, no Brasil é fácil falar de sol, né? País ensolarado. Mas tem países que talvez vento seja bastante viável, biomassa. Então, assim, existem várias, mas o mais importante para essas comunidades é entender o que está disponível naquela região, para ser, não ter o transporte, não, sabe? Para ser fácil para a comunidade. Exato. Hoje em dia, as fontes renováveis, a gente tem crescendo geração de energia através dos movimentos das ondas do mar. Você tem hoje crescendo, já é uma realidade em outros países. No Brasil, começa-se a explorar a questão da geração eólica offshore, ou seja, instalando os aerogeradores na costa. O Brasil tem um potencial gigantesco para isso, um ponto importante. Algo que vai vir revolucionar, sem dúvida nenhuma, a questão de energia é o hidrogênio verde. Ou seja, é a produção de hidrogênio através de uma eletrólise movida à energia renovável. Ou seja, você ter uma planta solar ou uma planta eólica gerando energia elétrica que vai fazer a hidrólise da água para gerar o hidrogênio verde. Né? Esse hidrogênio vai poder ser utilizado nas plantas que usam amônia, por exemplo. O processo vai substituir outros componentes que hoje são utilizados e que têm muita emissão, né? Então você tem aí realmente uma transformação energética e até a parte de mobilidade, né? Tem estudos aí também para utilizar o hidrogênio para ter mobilidade elétrica também, células de hidrogênio como combustível para transporte, né? Então realmente vai ser uma revolução grande que a gente vai ter na parte de energia. E vocês acreditam que esses acontecimentos da crise mundial, da crise geopolítica na Europa atrasaram de alguma maneira no fornecimento de energia? Existe muita discussão, então se falando muito, por quê? Porque esses países, principalmente os países europeus, eles tinham compromissos bastante fortes em relação, por exemplo, à eliminação de carvão, que é uma das fontes mais sujas que tem, né? Então eles tinham compromisso de eliminar muito rapidamente. Nesse primeiro momento, a gente viu que esse objetivo talvez atrase um pouco, porque eles estão se estocando de carvão, já que não pode ter o gás, né, para conseguir se abastecer emergencialmente. Se manter, né? Emergencialmente. Mas, de verdade, quando a gente olha a médio e longo prazo, eu acho que vai acelerar a busca por uma autonomia energética. Então, os países eles vão perceber que eles precisam de autonomia energética. E quando a gente fala de autonomia energética, mudar a matriz para fontes renováveis, sol está aí para todos, né? Não é só alguns que tem debaixo da terra um pouco de sol. Democrático. Vento, então ela é muito mais democrática, né? E vai permitir com que realmente os países passem a ser autônomos energicamente, do ponto de vista de sua matriz enérgica, né? Qual que é a grande questão disso? Uma vez que eu consigo ter autonomia para gerar eletricidade de uma maneira renovável, faz sentido eu colocar tudo elétrico, né? Então, em vez de usar gás para aquecer, eletricidade. Em vez de usar petróleo para me locomover, eletricidade. E é aí que vai vir mais forte ainda esse movimento da eletrificação. Ou seja, tudo que necessitar de energia vai usar a energia elétrica, que vai ser mais verde, mais eficiente e confiável. E complementando, eu vejo assim que o grande ponto aqui nós usamos aí o exemplo, né, da crise geopolítica na Europa, mas a gente a Paty comentou na primeira resposta dela também o assunto da crise hídrica que a gente viveu aí nos últimos anos. Então são situações extremas que mostram o que pra gente?
é necessário diversificar as suas fontes. Esse aqui é o principal ponto, né? Enquanto ali na Europa a gente vê uma dependência muito grande do gás, uma única fonte, aqui no Brasil uma dependência muito grande da hidrogeração, uma única fonte. Se você tem um problema com aquela determinada fonte por alguma questão, isso vai te impactar necessariamente o seu suprimento de energia, né? Então, realmente, você ter diferentes fontes de energia e, obviamente, priorizando aquelas renováveis, eu acho que é o caminho aí que o mundo globalmente está seguindo aí para os próximos anos. E é legal lembrar que impactar sobre uma energia é um efeito cascata, né? Porque, na verdade, impacta a economia. Eu não sei, vocês talvez eram mais novinhos, mas o Fábio com certeza lembra da crise de 2001, a energética que a gente passou aqui no Brasil. O famoso apagão? O famoso Exato. apagão. Eu era criança, eu já me lembro. Era criança. Do apagão. Agora já quer fazer de todo demais. Ah, eu tô tentando, né, Paty? Eu tô tentando. Tirei a barba também, pra parecer mais jovem. Então, ela perdurou muito mais, né? Assim, ela teve um racionamento mesmo, empresas que tiveram que cortar produção porque não tinha energia disponível. Então, tem impactos bem fortes na economia, no nosso dia a dia, mas afeta todo o Já país. pensou estar fazendo esse podcast sem ar-condicionado aqui hoje, Paty? Não ia dar. Não ia rolar, né? Não ia rolar, sem chance. E eu vou aproveitar o gancho que vocês falaram sobre suprimento de energia. Eu acho que, assim, a capacidade que o ser humano está encontrando de diversificar, né, as fontes da matriz elétrica, tô certo? Sim, Boa. perfeito. Não estou aprendendo enquanto a gente vai falando. E isso conecta também com, talvez, lugares ou locais que precisam desse fornecimento ininterrupto. Então, vamos pensar num hospital. Né? Como que isso se conecta e o que hoje tem de tecnologia para que esses locais, não sei se existe a possibilidade deles terem 2 tipos de energia e eles usarem talvez a energia mais barata, mas na hora que essa energia acabar, ele continuar com a energia ativa, porque, por exemplo, ele é um local de infraestrutura crítica, ele não pode parar, tem vidas, ou tem, né, por exemplo, data center, é uma infraestrutura muito importante para a gente, que não pode parar também. Exato, Maurício. Você deu 2 exemplos aí, que são os data centers e hospitais, que a gente considera aí ambientes de energia crítica, né? Onde realmente o suprimento de energia não pode parar, ele não pode estar ausente, né? Então, nesses casos, a gente tem que usar métodos alternativos ao fornecimento da concessionária, né? Obviamente, você tem ali a concessionária, ainda tem a concessionária, porque no futuro, exatamente, esses ambientes vão estar gerando a sua própria energia, tá? E aqui eu faço até um gancho, é um ator novo que aparece aqui nas chamadas Smart Grids, que são os prosumers, né? O que é o prosumer, né? Hoje a gente tem o consumidor, né? O prosumidor, né? O português. prosumidor em português, né? Você tem aqui a Paty, o Fábio, o Maurício, a Amanda, consumidores. A gente consome, imagino que todos nós, por enquanto, só consumimos, né? Ah, eu já produzo. Olha lá, tá vendo? Já temos um prosumer aqui no nosso podcast. Já tem uma com a gente. Então, Eu já produzo. a gente vai o quê? A gente vai produzir a nossa própria energia para consumo, ou então, né, a tecnologia já está disponível, o que falta é a regulação, mas posso vender essa minha energia. Então, o Maurício vai poder, quero comprar a tua energia, Fábio, que você está fabricando, vai estar produzindo. E você vai poder fazer isso no futuro, tá? Então, esses são os prosumos. Por que eu estava falando isso? Os hospitais, os data centers e todos os outros estabelecimentos, no futuro, provavelmente vão estar produzindo a sua própria energia se compensar financeiramente, né? Então, nesses lugares onde a energia é crítica, além da concessionária, que hoje é prioritariamente o ponto de conexão, da onde vem a energia primordialmente, se você tiver a falha, você precisa de alternativas, você precisa de baterias, você precisa de geradores, e mais que isso nesses ambientes, em virtude de tão sensível que são os componentes eletrônicos que funcionam nesse tipo de ambiente, a questão da qualidade de energia é muito importante. Então, você utilizar uma UPS, né, ou outros equipamentos que permitam realmente que essa energia seja da melhor qualidade possível para não impactar nenhum dos tipos desses equipamentos críticos, né, de uma sala de cirurgia ou mesmo de um data center, né, isso aí é primordial nesse tipo de ambiente. Vou dar um exemplo, assim, né? A gente está numa sala de cirurgia, não pode faltar energia, certo? Vamos combinar, Deus, né? que não pode. UTIs, né? Então, tem coisas, assim, específicas para o hospital. Então, o hospital é muito específico. Ele tem um sistema de aterramento específico. Se tiver uma falha de isolação nessa sala de cirurgia, um IT médico, né?
ele isola aquilo e não vai derrubar a energia, né? Isso é obrigatório, os hospitais precisam ter. Porque senão, imagina, um bisturi dá alguma falha e derruba a sala de cirurgia. Então, eles têm esses equipamentos bem mais específicos, né? Então, essa questão não só da disponibilidade, mas da qualidade de energia, monitoramento constante, usar o digital, né? Usar tecnologias digitais para predizer o que vai acontecer é fundamental nesses lugares. Perfeito, é isso. É você ganhar também, né, capacidade, né, de você se antecipar aos eventos que podem levar a uma parada de energia e aí vai te trazer um prejuízo. Exatamente. Ou vai colocar até vidas em risco, né? Exatamente. Eles já usam hoje sistemas, né, de monitoramento com inteligência artificial por trás para fazer essa análise e realmente estar à frente do problema. Não pode, porque é um negócio que literalmente, no caso de hospitais, é vida ou morte, né? Não dá pra gente, não tem espaço para erro, né, nesse caso. Exato. E, Paty, pensando assim no home office, né? Para quem está trabalhando em casa, para quem tem escritório, quais são os principais caminhos, né? Quais são as principais tecnologias para garantir que não tenha falha elétrica? Então, vamos lá. A gente acaba sofrendo bastante com sobretensão, né? Sabe aquele famoso raio que queima nossos videogames, televisões mais caras, equipamentos Geladeira, né? eletrônicos mais queridos? Né? Isso acontece bastante. O que pouca gente sabe, às vezes em muito poucos lugares tem, é que com o dispositivo, que é um dispositivo de proteção de surto que você pode colocar no seu painel elétrico, você protege já a entrada de energia desses surtos provocados por raio, né? Então, ele vai direcionar essa sobretensão para o aterramento e vai proteger seu equipamento. Então, de cara, a gente já tirou o problema. Não vamos perder nossa TV, né? Já ou tirou videogame. aquele Vai ter geladeira. Aquele peso do notebook que você tá lá. Sim. Né, com todas as suas informações valiosas. Bom, aí, com relação a manter a energia, podemos sim também usar no breaks ligado a equipamentos onde a gente não quer que pisque, né? Que não fale nada, porque às vezes você está fazendo algum trabalho que se piscar energia você pode perder, não pode isso acontecer. Na ou Copa você do tá... Mundo pode ser uma boa, né? Na Na hora do pênalti, na hora do pênalti, então. Aí trava a TV, né? Exatamente. né? Parado. Ou no modem da internet. Na pandemia aconteceu muito de pessoas fazerem reuniões, às vezes muito importantes, entrevistas, tudo de casa. Né? Imagina a energia falhar naquele momento. Então, o uso de no breaks, né, ligado a esses aparelhos mais críticos, também é uma maneira de manter a energia ininterrupta. Então, assim, acho que uma coisa que, pelo menos é o que eu consigo ver, é que tem muitas empresas enormes aqui na parte de energia, mas qual que é o papel que elas têm para elas ajudarem a gente a diversificar a matriz elétrica e também garantir, né, o fornecimento ininterrupto? Como que a gente pode melhorar, eu vou chamar assim, nível de serviço, mas talvez não seja a melhor palavra, mas para a gente continuar nesse movimento da eletrificação 4.0 que vocês comentaram? Legal, Maurício. Excelente pergunta. Bom, existem tudo isso que rege muito isso daí, acho que vamos por dois lados, tá? Acho que primeiro eu queria falar do ambiente regulatório, né? A gente tem aí a ANEEL, que é a agência reguladora, né, de energia. Acho que é importante, muito importante partir daí, né, toda a questão regulatória que permita que as empresas de energia facilitem a vida delas no final do dia, tá, para realmente colocar todas essas tecnologias que já estão disponíveis implementadas. Porque é lógico, né, um dos objetivos da empresa de energia é vender energia. Então, quanto mais disponibilidade de energia, é mais mercado de consumidor para eles, né? No entanto, para fazer todos esses investimentos que as empresas de energia têm que fazer para permitir que chegue a energia ali na ponta, no consumidor, é necessário você ter bem regulamentado como que esses investimentos vão ser reconhecidos pelas concessionárias de energia e reconhecidos na tarifa. Obviamente, eles têm que cobrar por isso para ter essa energia. Então, acho que esse ambiente regulatório ele é muito importante e tem um papel fundamental nessa questão realmente de inovação, de trazer novas tecnologias e diversificar a matriz energética do país, né? Elétrica e energética do país. Esse é um ponto. O segundo, eu acho que vem um pouco de todos nós, né? De todas as empresas, a questão do compromisso
que cada um nós tem que assumir, né, em termos de sustentabilidade, né? Hoje a maioria das empresas, das grandes empresas, já tem aí os seus relatórios de sustentabilidade publicados. Eu acho que agora realmente é ter esses compromissos cumpridos, né? E chegou o momento, nós não temos mais tempo a perder, né? Eu acho, ou agora a gente começa a realmente mudar a situação que a gente tem, né? Ou isso aqui vai realmente ficar cada vez pior, né? Hoje a gente está caminhando, a gente sabe, né? Para um aumento aí de 3 graus Celsius na temperatura comparado com os níveis pré-industriais. E se efetivamente a gente não atuar agora, né? A gente tem aí 20 anos, né, até 2040 realmente para atuar nessa redução de emissão e conseguir manter, né, nos nossos objetivos de 1,5 graus Celsius de aumento de temperatura, né? Então, é o momento agora, é o momento de buscar mais eficiência em edifícios, por exemplo. A gente tem uma possibilidade gigantesca de retrofit em todos esses edifícios que a gente tem no mundo para ganhar. Pode falar. Ô, Fábio, vou te interromper, cara, que assim, você fala de eficiência e a gente tá aqui em São Paulo e é comum você estar passando em alguma avenida, 10 horas da noite, você vê aqueles escritórios enormes com 40 andares, tudo aceso e você não vê uma alma ali dentro. Cara, você fala isso, vem na minha cabeça e fala, nossa senhora, olha a oportunidade que está na nossa mão e a gente está jogando fora. A gente usa hoje, eu diria para você, 60% da nossa energia de uma forma ineficiente. Nossa senhora. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade gigantesca com esses edifícios. Se a gente olha por ano, tá? A gente faz uma conta aqui de padeiro mesmo, 2% dos edifícios do mundo, por ano, a gente modernizasse, só 2% por ano, a gente teria uma quantidade aí num retrofit a gente conseguiria ganhar um ganho de eficiência de 50% em geral no edifício. Em 20 anos a gente atinge nosso objetivo aí de ganhar eficiência e reduzir. Então eu acho que realmente é o momento agora, a gente não pode perder tempo, não dá para adiar mais, a situação realmente ela está crítica e é cada um realmente fazer a sua parte e contribuir aí para essa redução de emissões. Sensacional. Então, e para finalizar, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês esperam para o futuro, né? Para eficiência energética, né? E para também a parte de disponibilidade de energia. O que vocês estão pensando aí para o futuro? Então... O futuro é verde. Boa, o futuro é verde. Isso não, daí, verdade. A gente dúvida. vê que a tendência, sim, é realmente ter um grande avanço de fontes renováveis, né? Então, uma mosquitinha aqui. Mais um participante. Né? Exatamente. Então, um grande avanço de fontes renováveis, tem uma capacidade de triplicar a geração de energia só com fontes renováveis, então isso deve acontecer. Mas para a gente, e essa questão que até o Fábio falou do prosumidor, né? Também faz parte desse triplicar, porque essa questão de cada um gerar sua própria energia no seu telhadinho, até brinquei, falei, eu produzo, né? No meu telhadinho já tem lá a energia. Imagine todas essas casinhas de São Paulo gerando sua própria energia. Super oportunidade. Então, realmente, é uma possibilidade de triplicar. Só que, para isso acontecer, muitas outras coisas têm que acontecer também por trás. Porque, por exemplo, a concessionária de energia, ela tem que se preparar para receber energia de todas essas casinhas, distribuída, né? Digamos né? assim, distribuída, né? Os sistemas, tradicionalmente, eles foram pensados via única, né? A Só geração vai, né? atrás vai para o consumidor. Agora, elas têm que se adequar para mandar e receber energia. Então, para isso acontecer, as tecnologias para renovável elas vão se baratear, conforme o uso elas se barateiam, as pessoas vão fazer. Concessionária precisa se adequar, realmente tornar as redes deles mais inteligentes, né? Usar sistemas de automação para tornar mais inteligente para essa bidirecionalidade, para conseguir atender demandas de falhas em tempo real, enfim, realmente tornar mais inteligente e aí a gente ter a capacidade de crescimento que a gente acredita. Então, aliar a tecnologia ao renovável vai ser chave. E até eu gosto de fazer a analogia, né, ao que a gente fala das eras da indústria, a indústria 1.0, 2.0 e agora a gente fala da 4.0, eu falo que a eletricidade vai estar na eletricidade 4.0, né, que é exatamente unir uma eletrificação exponencial,
por aquilo que eu falei, como a eletricidade vai ser verde, confiável, tudo vai ser eletrificado, aliado a um digital que vai trazer eficiência para esse sistema. Exato. A gente está perto, diria talvez de uma das acho que talvez diria da maior revolução dos últimos tempos no mundo elétrico, que vão ser a mobilidade elétrica, os carros elétricos, tá? Isso aí realmente está iniciando, mas vocês podem esperar aí realmente uma mudança gigantesca no mundo elétrico. Vocês imaginam toda essa frota que a gente tem hoje no mundo sendo substituída por uma frota elétrica, tá? Os automóveis elétricos, eles vão fazer parte aí do que a gente chama, né, que já é a questão dos geradores de energia, os prosumidores, que a gente chama de uma sigla em inglês, DERMS, que é Distributed Energy Resources, ou seja, os recursos de energia distribuídos, né? Então você tem os carros elétricos, você tem as baterias, você tem o prédio que gera energia, você tem a casa da Patrícia lá em Ubatuba que gera energia, enfim, você tem todos esses novos entrantes do mundo elétrico. Isso vai criar uma complexidade gigante em termos de como você faz a gestão dessa rede. Do que a Patrícia estava comentando, você tem a rede de distribuição, mas agora a fonte está distribuída. Você consome e você produz ao mesmo tempo em diversas áreas. Então, as concessionárias hoje, cujo papel principal, como eu comentei um tempo atrás, é vender energia para os consumidores, muda a figura da concessionária. A importância da concessionária hoje vai ser fazer a gestão de tudo isso. Você imagina toda a tecnologia, a quantidade de solução, o digital, o software que vai ser necessário para que a gente consiga fazer esse trabalho aí com excelência. E a Schneider está aí realmente para apoiar as nossas concessionárias nesse desafio da transformação digital. Acho que isso é muito do que talvez aconteceu na nossa vida pessoal, né? Que É isso. antes a gente tinha poucos criadores de conteúdo. Hoje a gente está aqui criando um conteúdo também. Então agora todo mundo pode criar o seu conteúdo. Então todo mundo no futuro vai poder criar a sua própria energia. Exatamente. E que loucura, porque assim, para conectar e controlar tudo isso, se não for em tempo real, como vocês falaram, com uma tecnologia preditiva, talvez, não vai dar. Não tem como fazer esse controle, né? Então, assim, nossa, é muito bacana. E a gente vê umas tendências, né? Tipo, umas tendências bem parecidas. Muda o lugar, mas a tendência sempre é a mesma. O digital vai ser onipresente na nossa vida. Sensacional. E que papo rico, né? Acho que muito obrigada pela presença de vocês, Paty, Fábio, Maurício. Gente, obrigado demais. Acho que aprendi muita coisa. Fui falando e fui aprendendo. Sensacional. Poxa, assim, demais. Eu espero que vocês aí também tenham aprendido, né? A gente agradece aí a presença de vocês e, de novo, né? A participação de vocês foi super enriquecedor. Acho que, assim, para mim foi muito. Acho que para todo mundo vai ser. Eu adorei estar aqui com vocês, conversando e falando um pouquinho de todas essas mudanças. Muito feliz também, foi um prazer a gente dividir um pouquinho e aprender com todos vocês. A gente também fala, mas a gente aprende. Então, realmente, muito legal. Sempre que convidar, pode ter certeza que eu vou estar aqui presente, que é sempre um prazer estar aí com vocês, tá bom? E não vamos esquecer, né? Ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa aquele like. E você também pode acessar esse conteúdo lá no blog da Schneider. Consegue encontrar pelo Google fácil. A gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. E também está disponível em todas as plataformas de streaming, esse Spotify, e também em versão vídeo. Então, obrigada, galera. Tchau. Tchau.